O assunto desse vídeo vem a partir de uma pergunta ainda recorrente nos dias atuais. E a pergunta é: qual a necessidade da arte? Para isso, eu vou usar como eixo norteador este livro, A Necessidade da Arte, de Ernest Fischer. O Ernest Fischer é austríaco, nasceu em 1899 e morreu em 1972. Esse livro foi escrito em 1959. Ele veio de uma família de militares, serviu na Primeira Guerra, depois foi estudar filosofia, participou do movimento operário, foi operário numa fábrica, depois ele foi jornalista, se aliou ao Partido Comunista, chegou a ser ministro da Educação do governo provisório na Áustria em dado momento e também escreveu peças de teatro e poesias. Esse é um dos livros mais famosos dele. Ele tem um viés marxista, porque ele acreditava na arte como construção de um socialismo crítico. Então é importante falar isso, porque essa é a visão de mundo dele que está circunscrita no livro, a arte como um trabalho. A arte como um trabalho, na visão do Ernest Fischer, tem a ver com o pensamento de Marx, porque ele fala do trabalho mecanizado, o trabalho que começa a não ter significado, o trabalho alienado. Então, para isso, ele faz um paralelo entre a arte e o trabalho. A arte como uma maneira de dar significação nova às coisas, como uma maneira de refundir o homem que está ficando cada vez mais individualizado e complexo diante das novas relações do capitalismo. Então, essa é uma das visões do Ernest Fischer que ele vai desenvolvendo através do texto. E ele fala dessa dificuldade da arte, eu acho que eu vejo isso muito na arte visual, de conectar artistas e não artistas. Então ele diz que o quanto isso é importante, né? Então por isso também eu estou fazendo esses vídeos. E ontem, por exemplo, eu resolvi fazer uns trabalhos que não eram exatamente meus. E essa é uma das funções da arte também, né? Compreender o outro, ter uma certa empatia. Então, para isso, eu fiz alguns trabalhos que estão aqui atrás, eu recriei, né? Eu não posso ter um Elliott Sica, adoro o Elliott Sica, mas não posso ter um. Então eu repintei um Elliott Sica aqui para colocar no cenário. E pintei também uma Lygia Clark. Então estou recriando o trabalho Planos em Superfície Modulada, da Lygia Clark. E é curioso que esse suporte aqui, que eu escolhi aleatoriamente, que era o que tinha, ele coube perfeitamente nos limites geométricos do trabalho da Lygia. E por que essa necessidade de ter alguma recriação para mim, né? Já que eu tenho os meus trabalhos, eu tenho as minhas coisas também, e esse é um fenômeno que ele aborda. Por que será que nesse exato momento tem tanta gente indo no cinema, tem tanta gente indo no teatro, tem tanta gente vendo série, tem tanta gente escutando música, tem tanta gente indo a variados espetáculos? Por que será que isso acontece? Então ele faz um apanhado histórico. Nem tudo que eu estou falando aqui está exatamente no livro, eu também estou pegando minhas referências, né? Então a gente pode falar a partir de Platão, por exemplo. A teoria de Platão é que existia dois mundos: o mundo sensível, que era o nosso mundo, e o mundo das ideias. O mundo das ideias seria o mundo da perfeição. Então quando a gente tem uma inspiração, quando a gente tem uma ideia, a gente pega alguma coisa que já está pronta e traz para o nosso mundo. Então, se a gente teve a ideia de uma cadeira, é porque existe uma cadeira original no mundo das ideias e a gente copiou imperfeitamente essa cadeira. Então, a arte seria o seguinte: se você pinta uma cadeira, você está fazendo uma falsificação, uma cópia mal feita da cópia. Por isso que ele não via tão bem a arte. Entretanto, o seu discípulo Aristóteles já assistia isso de outra maneira. Ele dizia, por exemplo, que já que a arte era uma cópia da cópia, ela poderia nos mostrar através disso as nossas imperfeições e nos levar a
ter novas concepções de vida, a nos melhorar. Então, por exemplo, o Jacques Rancière, que é um filósofo contemporâneo, já diz o seguinte: nós precisamos ficcionar a realidade para compreendê-la. E isso é uma das funções da arte. No período medieval, por exemplo, grandes expoentes do pensamento foram São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Esse prefixo já mostra que a igreja e o Estado estavam muito ligados e, portanto, a arte servia para lembrar ao homem que ele era imperfeito, por exemplo, como dizia São Tomás de Aquino, que ele era imperfeito, mas que ele poderia chegar à perfeição de Deus através da arte. Então, olhando as suas imperfeições, ele era capaz de se melhorar até chegar à perfeição divina. Santo Agostinho também era artista, escreveu vários livros, e o pensamento dele norteia a gente até hoje, né? Depois, no período do Iluminismo, já Rousseau entendia que a arte era uma concepção burguesa. Então, ela estava alienada às questões sociais. Naquela época também existiam reis muito ricos e pessoas muito pobres. É claro que ao longo do tempo a arte mudou de função, como diz o Ernest Fischer. Ela, através dos tempos, vai mudando as suas funções. Hoje em dia ela é muito diferente do que acontecia, por exemplo, no Homem das Cavernas. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas fazendo uma progressão histórica nos termos mais ou menos filosóficos, a gente pode lembrar do período em que Schopenhauer e Nietzsche falavam sobre arte. Eles falavam que o eixo norteador do homem seria a vontade, mas com dois vieses diferentes. Schopenhauer, por exemplo, dizia que a vontade, como ela era insaciável, ela era maléfica para o homem, de certa forma, na minha leitura. E assim a arte poderia ser uma maneira de frear essas vontades. Já Nietzsche vê a arte também de uma forma muito boa, mas com outro viés. Ele via que a vontade também era esse eixo norteador, porém ela poderia ser mais estimulada, portanto, para o homem transcender. Então, isso também está no livro do Ernest Fischer. Ele fala que o homem precisa dessa necessidade de ser mais do que se é. Então, por isso ele precisa das experiências exteriores. Quando o ser humano que vivia nas cavernas começa a desenhar os animais que estão lá fora, era uma forma de dominação. Então, quando ele efetivamente saía para caçar, o animal já estava dominado, ele estava desenhado ali. Então, era uma forma de conhecimento que ele também passava para os seus vizinhos, para quem fosse lá depois. Então, essa maneira de pensar o futuro e pensar o passado trazia ao homem o que a gente chama de consciência. Então, essa consciência é que nos traz todos os problemas. Ao mesmo tempo que o homem não tem garras profundas, não tem grandes dentes, não pode enfrentar o animal que está lá fora. Só com o que a natureza lhe dá, ele precisa inventar instrumentos. E esses instrumentos são continuações dele e a partir daí ele tem grandes questões. Eu domino a natureza, então por que eu preciso dominar a natureza? Por que eu vivo? E a partir daí as coisas se dão. Essa é uma abordagem da arte desse tempo. A arte como poder, não exatamente ligado à beleza, como a gente vê as nossas questões um pouco mais para frente. A arte ligada ao poder. O poder de desenhar na caverna e dominar imageticamente o animal, o poder de tocar uma música e colocar temor no inimigo e assim por diante. Ele chega até essas questões da arte e capitalismo também. Como o capitalismo a princípio não sabe lidar com a arte e daqui a pouco você vê mercados de arte. Por exemplo, acabei de falar que eu não poderia comprar um Elliot Sica ou uma Lygia Clark. E fiz para mim muito parecidos, né? Eu recriei a partir de imagens que eu conheço esses trabalhos. Não gastei nada.
Mas eu poderia também ter comprado umas reproduções. Então, o capitalismo que abarca tudo, que engole tudo, ele também engoliu a arte. Então, existem mercados que a gente sabe, né? Às vezes são lavagem de dinheiro, às vezes não tem muita relação cultural, a relação é mais monetária, né? É um instrumento a mais para o capitalismo morder. Então, esse é um livro muito interessante e que demanda outras questões. Eu acho que uma das primordiais é que o seguinte, não existe uma função, uma necessidade específica da arte. São várias necessidades que vão mudando conforme o tempo, assim como o homem vai mudando conforme o tempo. A gente vai ficando mais complexo, talvez mais individualista, como ele diz, a partir da visão de Marx, e precisa refundir-se. Ele precisa novamente entrar em contato com o seu colega, com as pessoas que estão ao seu redor, estimular sua empatia, sua visão do outro e, a partir daí, numa escalada de si mesmo, chegar a ser mais do que se é. Então, essa é uma das ideias do livro, que é muito interessante e que é essencial para a gente começar a pensar qual a necessidade da arte ou quais as necessidades da arte.